Ô, Ana Paula, hoje você pode fazer uma oração para a gente começar, Ana? Sim. Então vamos lá, fazer oração para a gente começar. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Fala um pouquinho mais alto, Ana. Pai do céu, muito obrigada por esse dia. Espero que todas as pessoas sejam abençoadas. Amém. Amém. Muito bem, obrigado, Ana. Ô, Nada. crianças, e o desafio? Vocês não mandaram? Puxa vida, a gente ficou esperando aqui o desafio lá da Amy. Vocês lembram que a joia de Cristo, ela aprendeu sobre Jesus lendo a Bíblia, né? Não fiz, como se engano. Você fez? Como se engano, não fiz. Ah, então vamos falar, olha, lembra do desafio? Que era como que a gente pode aprender sobre Jesus, né? A gente pode aprender sobre Jesus lendo a Bíblia. O que mais, Felipe? Ouvindo as palavras assim que as pessoas contam. Isso. Que mais? A gente pode aprender sobre Jesus também ouvindo um louvor, não é? A gente pode aprender de Jesus quando a gente vai à igreja, vai à EBD, quando a gente ouve histórias, não é? Então, da próxima vez, a gente precisa que vocês façam a lição para poder ganhar ponto também, sabia? Que está contando pontos, desafios. Então, o próximo desafio eu vou deixar aqui. E aí, na próxima aula com a tia Aide, a gente vai contar o ponto de quem fez, tá bom? Combinado? Então, vamos lá memorizar o versículo? Versículo para memorizar. Vamos lá falar junto? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Então, Deus quer que a gente ande juntinho dele, não é? Juntinho das obras dele, porque ele nos fez, né? Ele nos fez feitura dele, parecido com ele. E ele quer que a gente ande junto com ele. Então, hoje a gente vai falar mais um pouquinho da história da Amy, mais um capítulo lá da história da Amy. O capítulo de hoje, a história de hoje diz assim: basta pedir ao Pai. Que será que a gente pode pedir o que a Amy pediu, hein? Vamos lá ver junto? Antes da Amy ser missionária lá na Índia, muitos anos antes, ela morava lá na Irlanda. E aí, algumas pessoas iam construir um orfanato. O orfanato é onde crianças que não têm mais o papai nem a mamãe, ou que o papai e a mamãe não conseguem cuidar deles, elas moram lá. E aí, algumas pessoas queriam construir um orfanato. E eles pediram ajuda para a Amy. Só que o que aconteceu? A Amy não tinha dinheiro. E aí, o que ela pensou? Ela conhecia um homem muito, muito rico na cidade dela, que tinha muito dinheiro e que ele podia ajudar essas pessoas a construir o orfanato. E o que a Amy fez? Foi até lá na casa dele, contou toda a história para ele e ela achou que ele seria bondoso e iria ajudar, né, as pessoas daquele orfanato. Só que sabe o que aconteceu? Ele não ajudou. Ele falou para Amy ir embora, que ele não queria saber, que ele não ia ajudar, que ele não queria e que ele não ia ajudar. A Amy ficou muito triste, porque ele era um homem rico e ele tinha dinheiro e ele podia ajudar. E aquela obra seria uma coisa boa, né? Estaria ajudando crianças. E ela ficou muito decepcionada e voltou para casa. No caminho, ela ficou pensando: gente, por que a gente tem que pedir ajuda para as pessoas, né? Por que a gente tem que pedir dinheiro para as pessoas ajudarem coisas boas? Por que a gente não só ora e pede para Deus colocar no coração delas para elas ajudarem?
E aí ela voltou pensando dessa forma. E aí a Amy pensou e orou sobre esse assunto. E Deus ensinou uma lição para ela. Sabe o que Deus ensinou para ela? Que basta pedir ao Pai o sustento da obra dele, que ele vai suprir todas as necessidades. Então, não precisa ir pedir dinheiro para as pessoas, não precisa ir direto, antes de ir pedir dinheiro ou falar de uma necessidade, a gente tem que orar. Amy aprendeu que a gente podia orar e pedir ao Senhor para tocar no coração das pessoas que tinham dinheiro para ajudar a obra dele. E que ele ajudaria no sustento de tudo. Mas um tempo mais tarde, quando a Amy já era missionária lá na Índia, ela aprendeu sobre essa oração e sobre pedir ao Pai. A obra da Amy crescia. Ô, tia Shirley, pode mudar o slide. A obra da Amy crescia lá na Índia, ela tinha cada vez mais crianças com ela, já tinham mais de 30 crianças na casa dela. A Amy cuidava, a Amy contava histórias, a Amy falava de Jesus, a Amy, quando ficava doente, ela cuidava, a Amy fazia comida, e as crianças chamavam ela de Ama, que quer dizer mamãe, lá na língua da Índia, né, na língua indiana. E aí começaram a chegar mais e mais crianças. E a Amy precisava de dinheiro para manter todas aquelas pessoas. Imagina o quanto de leite que ela precisava. 30 pessoas e chegando mais, o quanto de comida, o quanto de roupa que ela precisava. E assim, ela também precisava de funcionários para ajudar, porque era muita gente, né? E ela precisava de pessoas para ajudar ela. Então, ela tinha que pagar essas pessoas, pagar a comida, as despesas, né, da casa. E também, lembra que a Amy também tinha que, às vezes, pagar para comprar crianças para resgatar? Lembra que teve uma história atrás aí que ela teve que dar um dinheiro para resgatar uma criança? Então, às vezes, a Amy, para resgatar crianças, também ela precisava de dinheiro. E aí a Amy, ela, né, ficava pensando, Senhor, como eu vou conseguir? Como que eu vou ter esse dinheiro? Como que eu vou conseguir continuar a tua obra, né, sustentando essas crianças, essas pessoas. E aí, quando ela orava, ela lembrava lá daquela lição que ela aprendeu lá com aquele homem rico que não ajudou, que ela tinha que orar e pedir ao Pai o sustento da obra dele. E que Deus estava cuidando e suprindo todas as necessidades dela. Aí, um dia, a Amy precisava de 100 libras para pagar contas e suprir essas necessidades. E aí ela achou que o dinheiro ia chegar em cartas. E aí ela e as crianças correram, foram lá abrir as cartas, mas não tinha nenhum dinheiro nas cartas. Pensa na decepção deles. Puxa vida, e Amy ficou pensando, como que eu vou pagar? Como vai ser essas contas? Mas aí, no final, tinha uma última carta, que era de uma secretária lá da Amy, que morava lá na Inglaterra. E nessa carta estava escrito assim, ó, que chegariam 66 libras para ajudar nas despesas da Amy. Só que a Amy precisava de quantas libras mesmo? De 100 libras. Mas ela não desistiu. Ela sabia que bastava pedir ao Pai que Deus supriria todas as necessidades daquela obra dela. E aí, a Amy continuou abrindo as cartas, não tinha mais nada, mas tinha uma outra caixa, tinha uma caixa, que a Amy nem queria abrir naquele momento, porque ela achou que era livros, ela achou que era livros para as crianças, então ela nem tinha pensado em abrir. Mas aí, mais tarde, quando ela abriu a caixa, dentro da caixa tinham 57 libras, que quando ela juntou com as outras 66 que ela tinha, ficou 117 libras, mais do que ela precisava. Aí me agradeceu muito a Deus, falou, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. E dentro do coração dela, Deus sempre dizia, basta pedir ao Pai que eu vou suprir todas as necessidades da minha obra. Mas nem sempre Deus respondia assim tão rápido, sabe? A Amy orava, pedia, e já chegava uma carta, já chegava
uma doação. Às vezes, a Amy tinha que esperar por meses e também orar, mas ela nunca desistia de esperar. Mas o que realmente importava e que não podia esperar ali era uma salvação das crianças. Então a Amy continuava a obra, ela continuava se disfarçando, ela continuava indo lá para a Índia para tentar resgatar as crianças do templo. Lembra que as crianças ficavam lá presas, não conheciam Jesus e precisavam da salvação. Então essas crianças e essa obra não podia esperar. Então a Amy todos os dias procurava estratégias, se disfarçava, ficava entre o povo lá tentando descobrir crianças que precisavam da salvação e que ela podia ajudar. Essa obra não podia esperar e a Amy tinha que continuar. A Amy tornou-se muito conhecida, sabe? As pessoas dos outros países começaram a conhecer a obra dela. E aí as pessoas começavam a enviar doação. Tinham crianças que moravam lá na China, que deixavam de comer doces por uma semana para mandar o dinheiro lá para a obra da Amy. Tinham outras pessoas de outros países também que juntavam dinheiro, que faziam roupinhas e mandavam para lá, que mandavam brinquedos, que mandavam alimentos, que mandavam dinheiro. Tudo ajudava a obra da Amy, cada vez mais a obra crescia. Um dia a Amy tinha... Ô, Pro, Oi, o que é essa coisa marrom aqui? é dinheiro. Porque assim, ó, tem vários dinheiros que chegavam lá. Lá na Índia chegava, E dinheiro que eles, essa cor, e essa menina aqui no meio, que é é uma bailarina? boneca, um brinquedo, Bia, que as pessoas mandavam doações, roupas, brinquedo, alimento, porque ela tinha muitas crianças lá, né, que precisava. E como ela se tornou muito conhecida a obra dela, eles começaram a mandar muitas coisas para ela e para as crianças lá. E cada dia mais chegava crianças para ficar com a Amy. E aí, a Amy precisava, ela percebeu que os funcionários dela estavam cansados e precisavam descansar, sabe? E um dia ela pensou, ai, conversando com um deles, falou assim, ai, queria tanto dar umas férias para os meus funcionários, para eles descansarem. Aqui na Índia é muito calor, é muito quente, a gente fica muito cansado. A funcionária olhou para a Amy e falou, Amy, nós não temos dinheiro para isso. Nós não temos, o dinheiro a gente precisa para outras necessidades, para outras coisas. Mas aí, dentro do coração da Amy, ela orou e Deus disse que era só pedir que Deus supriria todas as necessidades. E adivinha só, chegou uma carta, dizendo assim, dentro da carta tinha um dinheiro, e dentro desse dinheiro tinha um bilhete dizendo assim, este dinheiro é para as férias. A Amy ficou tão surpresa, tão feliz que ela poderia oferecer aos funcionários dela um momento de descanso, que eles poderiam descansar. E ela, mais uma vez, agradeceu a Deus por suprir a necessidade. E a Amy pegou aquele dinheiro e construiu uma casa bem lá no alto, sabe? Num lugar mais fresco, e que os funcionários dela podiam ir lá e descansar. E todos agradeceram a Deus por mais essa necessidade suprida. Mas passou mais um tempo, a Amy começou a fazer viagens para a Índia, por toda a Índia, para ver se conseguia resgatar crianças. Mas lá na Índia era muito calor, muito calor. E a Amy tinha que viajar em carros abertos, sabe? Que o sol vinha na cabeça. Imagina viajar por horas e horas e horas em cima de um carro, no sol quente, por todo aquele caminho. Às vezes a Amy ia para o hospital visitar pessoas que precisavam da ajuda dela. E ela, sabe, ela falava, Senhor, às vezes o caminho era errado, ela tinha que pegar um outro ônibus e demorava um dia para ela chegar naquele lugar. Então a Amy orou ao Senhor e pediu um carro. Mas será que Deus daria um carro? Será que um carro era mesmo necessário? Será que a Amy não podia continuar andando lá nos carros da Índia, de ônibus, demorando dias para chegar lá nos locais que precisavam dela, que precisavam ouvir a palavra de Deus? A Amy ficou com esse receio, sabe? Ai, será que um carro não é pedir demais para Deus? Ai, será que não dá, né? Mas aí a Amy e suas funcionárias oraram juntas por meses. 3 meses elas oraram e pediram a Deus.
ai, Senhor, se o Senhor pode nos ofertar um carro para a gente continuar fazendo a tua obra e tal. Mas o carro não tinha chegado ainda. E um dia a Amy chegou cansada de uma viagem que ela tinha viajado, tinha dado errado o caminho, e foram dias longos. E quando ela chegou, uma secretária dela chamou ela e falou assim: Amy, eu fui olhar as nossas finanças e tem sobrado um dinheiro. A gente pode comprar um carro Ford, sabe? Para a gente poder fazer as viagens, para a gente poder fazer missão, poder ir visitar e resgatar mais crianças. Mas aí a Amy pensou, ai, mas será que esse dinheiro a gente não vai precisar para outra coisa? Acho melhor orar e pedir confirmação para Deus. E a Amy foi lá, orou, perguntou para Deus, né, Senhor, será que realmente eu posso usar esse dinheiro para comprar o carro? Mas Deus respondeu e surpreendeu a Amy mais uma vez. Chegou uma carta lá para Amy com o valor do carro e escrito assim: para comprar o carro Ford, o carro que a Amy tanto queria para fazer a obra, né? Porque Deus ouviu a sua oração e viu que era necessário para ela poder chegar aos locais mais difíceis, para ela ter um conforto, para ela poder levar mais pessoas junto com ela, e assim ela poderia economizar e poderia construir mais lugares, porque não parava de chegar criança para ela cuidar. As pessoas cada vez mais ouviam daquela mulher que falava de Jesus, que falava sobre salvação, que ajudava as crianças. Então, ela precisava de lugares, de mais lugares, sabe? De mais casas para abrigar as crianças. E aí, com o dinheiro que ela economizou, ela começou a construir lugares. E a Amy, em suas orações, ousou mais uma vez. Sabe o que ela queria construir? Um hospital. Ela queria construir um hospital para atender as pessoas que precisavam ali de atendimento. Mas aí ela falou: Senhor, eu não sei como, mas eu gostaria muito de ter um hospital. E durante 5 anos eles oraram, ela, a equipe, os outros missionários, para que Deus desse, né, o sustento para eles construírem um hospital. E Deus preparou pessoas para irem lá, sabe? Preparou um engenheiro para construir o hospital, preparou médico, preparou enfermeiras para trabalhar lá, sabe? E eles criaram um lindo hospital. Deus tocou no. A Amy também queria construir, perto do hospital, tinha um terreno enorme, sabe? Um lugar enorme, que poderia ser uma casa também para atender as pessoas. E aí, o que que a Amy fez? Orou ao Senhor, né? Falou, Senhor, eu queria tanto aquele lugar. E foi lá, e ela foi conversar com os donos. E os donos não queriam vender. Sabe por quê, crianças? Porque naquele local as pessoas usavam para adorar ídolos. Elas faziam sacrifícios, adoravam ídolos, adoravam aquelas imagens de barro que não respondiam, que não era um Deus verdadeiro, sabe? Não era o Deus que nós servimos. E os donos tinham medo de vender para Amy e aconteceu alguma coisa com eles, acredita? E eles não vendiam para ele. E a Amy orou, orou, orou por anos. Até que um dia Deus tocou no coração deles e eles foram até a Amy e disseram para ela que eles iam vender aquele local para ela. A Amy ficou muito feliz e todos trabalharam juntos, sabe? Derrubaram aquele lugar, quebraram aqueles deuses de barro, construíram um lugar lindo para as crianças morarem e continuar a obra lá que a Amy fazia. E enquanto eles faziam a obra, eles oravam, eles cantavam, eles agradeciam ao Senhor por ele suprir mais uma necessidade deles naquele lugar. E Deus, mais uma vez, provou para Amy que ele era fiel e que ele supria a necessidade da obra dele, né? A Amy pediu o carro para ela passear. Não, né, crianças? A Amy pediu a casa para ela morar sozinha lá, ficar lá. Ah, eu quero uma casa enorme para mim ficar sozinha aqui nessa casa. Não. Não, ela pediu e tudo que ela pediu foi para a obra do Senhor, para resgatar as crianças, para levar as crianças para lá. O carro ela pediu para ela poder chegar nos locais mais rápido, para ela poder viajar para mais lugares, né? Porque era longe os locais, então para ela chegar mais depressa nos lugares. O hospital que ela construiu foi só para atender ela?
Não, para atender todas as pessoas. E como a obra era de Deus, bastou ela pedir, ela orar, que Deus supriu as necessidades daquele lugar, né? Deus tocou no coração de muitas pessoas para ajudar a obra, sabe? Muitas pessoas fizeram missões, né? Contribuíram com a missão da Amy. Vocês sabiam que vocês também podem contribuir com missões? A Bia mesmo hoje falou, né, agora, que o pai dela, se for na igreja, vai levar um alimento. A nossa campanha do alimento é para ajudar as pessoas, né? E a gente ajudando, a gente tá fazendo missão. Às vezes a gente tem um brinquedo que a gente não quer mais, ou que a gente tem muito, a gente tem um igual, a gente pode doar para uma pessoa, a gente pode tem uma roupa que a gente cresceu e não serve mais, a gente também pode doar, a gente pode doar alimento. Eu tenho uma calça aqui que eu nem usei e tá pequena. Então, Bia, você pode doar para uma outra pessoa, sabe? Às vezes não serve mais Pra para ser usado, né? Porque quando eu fui usar ela já tava pequena. Ela já estava pequena, Bia. Então, você pode ajudar muito uma outra criança, sabia? Que pode não ter uma roupa, que pode não ter um brinquedo. A gente tem que ajudar, né? E a Amy, ela nunca contou para as pessoas, desde pequena, quando ela. Eu vou doar uma centopeia, porque já faz muito tempo que eu tenho ela. E ela é brinquedo de criança menor, sabe? Que bom, Bia. A outra criança vai ficar muito feliz. E assim, a Amy, ela nunca contou para as outras pessoas, sabe? Que ela precisava. Assim, a não ser as pessoas próximas dela ali, os funcionários e os outros missionários que estavam junto com ela. Ela nunca ficou falando para as outras pessoas, ai, a gente precisa, a gente precisa, a gente precisa. Ela sempre orou e ela descobriu que Deus, ele podia suprir sempre a necessidade dela. Nem sempre ia ser naquele momento, nem sempre ia ser naquela hora. Poderiam passar anos, poderiam passar meses, ou poderia chegar naquele momento, mas que Deus ia suprir sempre a necessidade. Sabe, quando a gente doa alguma coisa, quando a gente ajuda, nós estamos ajudando as pessoas e Deus sempre nunca vai deixar faltar pra gente, sabe? A gente sempre vai ter. Quando a Bia falou, ó, vou doar uma roupa porque não me serve mais. Mas com certeza Deus vai abençoar e ela vai ter roupas que sirvam nela. E sempre que ela doar, ela vai ter mais. Deus vai sempre suprir a necessidade ali dela. E a gente tem que contribuir com missões também, né, crianças? Vamos orar agora pela caixinha missionária? Olha só, peguei aqui a minha latinha missionária, né? Que a minha é uma latinha. E hoje eu vou apresentar, sabe quem? O pastor Marcelo Fedorucci, lá da missão do Projeto Salvar. Vocês já viram ele aqui na igreja? Quem lembra? Eu não. Vocês não viram? Eu lembro. Eu já vi ele. Ele tem um projeto lá no Vale do Ribeira, sabe? Que ele ajuda as pessoas de lá que são necessitadas da palavra de Deus, que plantam tomate, que dá plantação de tomate. Também tem muitas pessoas, tem agricultores, né? Pequenos agricultores que têm plantações. Então, eles ajudam lá as pessoas de lá, né? Ajudam pessoas também que são necessitadas, que precisam de alimentos. Tem um projeto que acho que é da cesta básica agora, né? Que eles fizeram, de doações de cesta básica. Então, hoje, na minha latinha, eu vou colocar aqui, ó, o Projeto Salvar, do pastor Marcelo Fedorucci, para a gente orar, para Deus suprir ali as necessidades, continuar abençoando e crescendo essa obra. Vamos lá? Hoje eu vou orar e tragam a caixinha de vocês, hein, crianças? Alguém fez a caixinha? Eu. não. Então, peguem a caixinha. Ai, vamos fazer a caixinha missionária, hein, criança? Peraí que eu vou pegar agora. Pega lá para você orar. Isso, Eu já vamos orar. comprei a caixinha. Agora eu vou. Mas hoje eu vou pôr coisas nela. Isso, coloca coisas, Bia. E hoje vamos colocar do pastor Marcelo Fedorucci, vamos orar por ele, pelo Projeto Salvar? Ó, vou colocar aqui dentro da minha e a gente vai orar. Veio, Felipe, pronto? Vamos orar? Sim. Senhor Pai Celestial, nesta manhã, Senhor, viemos apresentar Olha essa encopéia que eu vou doar. a obra do pastor Marcelo Fedorucci, Senhor, o Projeto Salvar.
Venha suprir as necessidades daquele lugar e daquelas pessoas, Senhor. Fortalece o teu servo e toda a equipe, Deus, que trabalha lá com ela. Que eles continuem contribuindo com a tua obra, levando palavra e ajudando a quem tanto precisa, Senhor. Nós pedimos também, Pai, para preparar pessoas para ajudar com alimentos, com roupas, que comprem o que eles precisam, que ajudem lá as pessoas daquele local, que continue fortalecendo também toda a equipe, Senhor. Que Deus, que a sua palavra chegue até eles, que venha, que através deles chegue em salvação, que essas pessoas venham te conhecer, Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã e te agradecemos. Amém. E a próxima semana, olha só, tem um desafio, umas perguntinhas para vocês, tá bom? Que vocês podem responder. Qual a lição que a Amy aprendeu quando foi visitar o homem rico? Quem sabe? Eu acho que eu sei. Qual, Cris? Deixa eu ver. O que ela aprendeu? Para quem que ela tinha que pedir? Para Deus. Para Deus. Como as crianças chamavam a Amy e por quê? Essa daqui vocês vão responder na próxima aula, crianças. Tá bom? Agora, a próxima aula da semana que vem, que é com a tia Sabrina, vai ser sobre Elias. Elias fala com o Senhor Jesus, filho do Deus vivo, não faltem. A tia Sabrina e nós também estamos esperando aqui por vocês, tá bom, criança? Eu vou ficar de olho quem vai aparecer, hein, tia Neia? Vamos ver quem vai aparecer aqui na aula da tia Sabrina. Vou ver. A Bia, quero ver a Bia, quero ver a Lara mais uma vez, viu, Lara? Está convidada para a próxima semana. O Felipe, a Ana Paula, a Júlia de hoje, né? A gente aprendeu que basta pedir ao Pai e o que for da vontade de Deus, o que for acrescentar à obra de Deus, ele vai responder. E a obra de Deus, ele vai suprir. Então, um beijão para vocês e até a próxima aula. Esperamos por vocês. Tchau.